Olá, bom dia. Hoje no programa FIA em Foco, nós vamos tratar sobre alcoolismo no trânsito e os problemas judiciais que isso pode causar. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado e professor doutor Paulo de Tarso, especialista em processos penais. Obrigado, Paulo de Tarso, pela sua presença no nosso programa. Bom dia. E a primeira pergunta a gente sabe que é irrefutável que o trânsito ele causa muitos acidentes. E muitas causas desses acidentes é porque os condutores estão sob efeito do álcool. E aí as leis elas ficaram mais rígidas. E aí surgiu um aparelho chamado bafômetro que muitos já conhecem. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é, caso o motorista seja parado em uma blitz e se recuse a fazer o teste do bafômetro, o que acontece a partir disso? Bom, Leandro, com relação a essa pergunta, é muito interessante, porque nós temos o Código de Trânsito que foi promulgado em 97 e ele sofreu uma profunda alteração. O que aconteceu? Antes, as punições eram muito brandas e isso acarretava vários acidentes e assim por diante. Em 97, o legislador piorou, agravou a situação do motorista, inclusive penalizando na esfera criminal algumas condutas que anteriormente era somente infração de trânsito. E aí é o caso da embriaguez. Então o que aconteceu? A partir de 97, a embriaguez no trânsito passou a ser crime. Então, além da infração de trânsito, em que o sujeito é autuado, sofre sanções administrativas com a retenção do veículo, a suspensão da carteira de motorista, ele também pode incorrer num crime de trânsito que é embriaguez no volante. Então, o que aconteceu? Quando o código foi editado, estabeleceu que o sujeito que estava dirigindo o veículo com uma quantidade de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue seria identificado como um embriaguez. Então, acima desse limite, dessa quantidade, teria a embriaguez. E como é que eu faço a ferição dessa quantidade de álcool? Então, existiam dois equipamentos, né? O etilômetro, né? Ou o bafômetro, como você citou, ou seria feito um exame toxicológico daquele sujeito. Só que o que acontece? A pessoa ela não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Nós temos um pacto chamado de São José da Costa Rica, em que diz que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, a pessoa que era submetida a esse exame, ela poderia falar, não vou fazer. Recusava fazer o exame e, portanto, não tinha como constatar se ele estava ou não alcoolizado conforme aquela quantidade. E o sujeito estava totalmente embriagado, mostrava sinais externos de embriaguez, mas a lei de trânsito não permitia outra forma de se avaliar a situação dele, senão através do teste do bafômetro ou através do exame de sangue, coleta de sangue. O que aconteceu? Em 2012, a legislação mudou e acabou alterando e não mais exigindo essa quantidade de álcool no sangue. Então hoje, basta o agente de trânsito constatar sinais de embriaguez, e aí você fala, o que é um sinal de embriaguez? Álcool no sangue você não vai identificar, mas você vai sentir o paladar. Você vai verificar os olhos vermelhos, a pele ruborizada, a pele vermelha, os movimentos motores, ou seja, a pessoa não consegue andar numa linha reta. Então, tudo isso é sinal de que realmente ele está apresentando sinais de alcoolismo. Então, o que acontece? Nesse momento, ele vai ser consultado a fazer o teste de bafômetro. E se ele recusar, que é um direito dele não produzir prova contra si mesmo? Em 2016, veio uma lei estabelecendo o quê? A pessoa que se recusa a fazer o teste de bafômetro comete uma infração de trânsito. Então nós temos o seguinte, o sujeito não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então ele não vai incorrer no crime apresentando essa prova. Entretanto, ele poderá sofrer uma sanção administrativa, que é uma autuação gravíssima, a multa chega a R$ 2.934, porque ele se recusou a fazer o teste. Isso não impede da autoridade de trânsito levar essa pessoa, mesmo contra a vontade dela, a um exame clínico, onde um perito vai fazer a avaliação e se constatar que ele está alcoolizado, ou embriagado no caso, ele vai sofrer também a penalização criminal. Então, no caso, ele pode recusar o bafômetro, mas logo ele vai também ter que fazer o exame. Exatamente. Então, antes existia essa possibilidade dele se recusar, e isso foi difundido a todo lugar, né? Então todo mundo sabia, não, recusa que é seu direito e acabou. E realmente os tribunais estavam anulando provas onde o sujeito era submetido ao bafômetro e ele era obrigado. Então, com isso, acabou tendo uma falha na fiscalização, porque o sujeito se recusava a fazer o teste e, portanto, não acontecia nada. Muito bem. Professor, então, em caso de acidente, em caso de morte,
e o sujeito foi identificado que estava embriagado. Qual é a consequência penal para ele? Bom, isso é até uma pergunta muito interessante e relevante, porque há 2 semanas atrás entrou em vigor uma lei que foi aprovada no ano passado, né? E lei, geralmente existe um período de vacância, chama-se vacatio legis. Esse período é para que as pessoas tomem conhecimento dessa lei, para que ela não seja surpreendida. Imagina uma lei que aprova ontem e hoje já entra em vigor. E você nem está sabendo que essa lei existe. Então, a lei do ano passado ela foi promulgada e estabelece penas mais severas no tocante a acidente de trânsito que envolve vítima. Então, hoje, se uma pessoa morre, né, no trânsito, o causador desse acidente, se não está alcoolizado, ele tem uma pena de 2 a 4 anos. Né, além das sanções de recolhimento da carteira de motorista, suspensão para dirigir. Hoje, se ele matar a pessoa, está sob influência de uma substância que pode não ser não só o álcool, pode ser droga, né, pode ser entorpecente, pode ser uma medicação. Não sei se vocês recordam, aconteceu no Rio de Janeiro um acidente em que o sujeito estava em abstinência de uma medicação, né, e acabou atropelando várias pessoas na praça, acho que em Copacabana, se não for a memória. Então, verificando essa situação, que ocorreu a morte decorrente dessa situação da substância que ele estava submetido, a pena muda para 5 anos a 8 anos. Então, a pena que seria até 4 anos, e que o sujeito ia cumprir regime aberto, a pena seria substituída por uma pena alternativa como uma prestação pecuniária, cesta básica, hoje ele vai para a cadeia. Semiaberto. Então a pena é bem pesada. Bem mais pesada. Então, nós te agradecemos a sua presença aqui, professor. E então o aconselhável é que, se beber, não dirija. O FIA em Foco vai ficando por aqui. Até a próxima. Mm-hmm.